Olá! Nós até agora estudamos um tipo de herança que é chamada de herança qualitativa. Nela, as características elas vão se manifestar de uma maneira bem contrastantes. Então, vou dar aqui um exemplo. Em relação à cor da ervilha, nós tínhamos que as ervilhas, segundo os estudos de Mendel, elas poderiam ter a cor verde ou amarela. Na herança que nós vamos começar a estudar, eu passo a ter um número maior de fenótipos que vão ter sutis diferenças. Então, no caso, se essa mesma característica fosse um tipo de herança quantitativa, eu não teria apenas o verde ou o amarelo. Eu teria o verde escuro, o verde mais claro, o verde amarelado, o amarelo escuro, o amarelo claro, ou seja, eu teria uma maior quantidade de variações desse mesmo fenótipo. Então, a gente vai começar a estudar justamente essa herança. A herança que vai ser determinada não pela presença do alelo em si, mas pela quantidade de alelos, que são chamados de poligenes, que nós vamos ter. Vou explicar com mais detalhes no decorrer da nossa aula. Bora começar. Como eu já expliquei anteriormente, a herança quantitativa ela vai ser determinada pela presença dos poligenes, que se diferencia da herança mendeliana. Na herança mendeliana, nós vamos ter a definição da característica pela presença do alelo dominante ou recessivo, ou então pela interação desses dois alelos, no caso de uma codominância ou de uma dominância incompleta. Na herança poligênica, não há esse tipo de interação. Na verdade, o que vai ocorrer é que os poligenes vão fazer com que determinada característica se manifeste com maior intensidade. Então, nesse caso, eu vou ter vários poligenes que, quando adicionados ao genótipo de um indivíduo, fazem com que essa característica se intensifique. Nesse caso, eu vou ter como exemplos de heranças que são reguladas por esse tipo de genótipo ou de genes, características relativas ao nosso peso, altura, cor de pele, cor do olho. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Então, em resumo, a principal diferença entre a herança mendeliana e a herança quantitativa é a forma como estas são controladas. Na herança mendeliana são poucos genes e a manifestação dessas características vai se dar por fenótipos extremos ou contrastantes. Já na herança quantitativa, nós vamos ter inúmeros genes, no caso poligenes, que irão interagir determinando a intensidade com a qual essa característica vai se manifestar. Dessa forma, a diferença entre os fenótipos vai se dar de forma sutil. No caso da herança quantitativa, a gente vai ter ainda que esta é determinada por inúmeros genes, sendo que a interação entre esses genes não vai determinar múltiplas características. Deixa eu explicar de uma maneira mais simples. Eu vou ter vários genes que vão determinar exatamente a mesma característica. Um exemplo, quando a gente considera a cor da pele humana, a pigmentação da nossa pele é resultante da produção de melanina que nós vamos ter pelos nossos melanócitos. Essa característica ela vai ser determinada pela interação gênica de vários genes. Não é só um par de gene que vai determinar qual vai ser a cor da sua pele. Nesse caso, todos os genes vão estar associados à produção da melanina. Qual é a diferença nesse caso? É que eu vou apresentar nesse genótipo genes que vão ter o efeito aditivo ou ainda genes que não terão efeito aditivo. O que é esse efeito aditivo? É justamente a determinação da manifestação dessa característica com maior intensidade. Então, quanto maior for o número de genes com efeito aditivo eu tiver, maior vai ser a produção de melanina que os meus melanócitos vão realizar. Da mesma forma, quanto menor for o número de genes com efeito não aditivo, menor vai ser a produção de melanina pelos meus melanócitos. Então, nesse caso, quem é que vai determinar a quantidade de melanina que eu vou produzir? É a quantidade de alelos com efeito aditivo, independente de qual seja esse alelo.
Então, por isso que é uma herança quantitativa, pois não me interessa qual é o alelo, qual é o gene, e sim a quantidade desses genes que eu vou ter. E quando a gente faz um estudo do genótipo e do fenótipo, a gente vai ver que a determinação dos genótipos e dos fenótipos vai se dar a partir da curva de Gauss. Então, eu vou ter um maior número de fenótipos que vão se manifestar em quantidades diferentes. Quando nós consideramos, por exemplo, as características humanas, nós vamos ter que algumas delas são determinadas por essa herança. No caso, a herança quantitativa. Entre esses exemplos, nós vamos ter a cor do nosso olho, a nossa estatura e a cor da nossa pele, como eu já havia citado para vocês antes. Aqui a gente observa que quando a gente se refere à cor do olho, nós vamos ter algumas variações dessa característica. O que é que vai diferenciar um indivíduo que tem um olho claro, como um azul bem claro, ou um olho escuro, um olho castanho bem escuro? Aí essa diferença, ela está sendo determinada pela quantidade de alelos com efeito aditivo ou efeito não aditivo que o indivíduo vai ter. Se você tem um olho claro, quer dizer que no seu genótipo você tem seus alelos com efeito não aditivo. Se você tem um olho escuro, quer dizer que você vai ter uma maior quantidade de alelos com efeito aditivo. Essa diferença é que vai fazer com que essa característica se manifeste com maior ou com menor intensidade. Quando nós consideramos, por exemplo, a cor da pele na nossa espécie, nós temos também uma característica com efeito aditivo. A gente vai considerar aqui que a cor da nossa pele vai ser determinada, condicionada por apenas 2 pares de genes, mas pode ocorrer ainda a determinação dessa característica por 5 pares. Mas vamos simplificar a nossa vida e vamos considerar que são apenas 2 pares. A gente vai ter alguns fenótipos. Entre esses fenótipos, a gente encontra os fenótipos extremos, que seria justamente o indivíduo com a pele negra e o indivíduo com a pele branca. O branco vai ser justamente o indivíduo que vai produzir a menor quantidade de melanina possível. Enquanto que o negro, ele vai ser aquele que vai produzir a maior quantidade de melanina possível. Primeiro, vamos deixar claro que o indivíduo branco, ele é muito diferente do indivíduo albino. O albino é aquele que é totalmente incapaz de produzir melanina. Então, vamos comparar a produção da nossa melanina como se fosse um fator de proteção solar. O albino é aquele indivíduo que vai ter o fator de proteção solar 0. Ele não produz qualquer quantidade, nem aquela menorzinha, o mínimo do mínimo, ele não produz melanina de forma nenhuma. O indivíduo branco é aquele que vai produzir a menor quantidade de melanina. Então vamos imaginar que ele é aquele indivíduo que vai ter o fator de proteção solar 15. O mulato claro, ele vai ter no seu genótipo o acréscimo de um poligene. Então vamos lá, recapitulando. O branco é o que não tem nenhum poligene, ou seja, ele não tem nenhum alelo que tenha efeito aditivo, ok? O mulato claro, ele já tem a presença de pelo menos um alelo de efeito aditivo. E aí você vai observar o seguinte, como a pele é determinada, a cor da pele é determinada por 2 pares, para eu ter um mulato claro, não me interessa se o alelo de efeito aditivo pertence ao par A ou ao par B. Eu não quero saber se no meu genótipo eu vou ter o Azão ou se eu vou ter o Bzão. Não me interessa quem é, me interessa quantos eu tenho. Então, para que eu seja mulato claro, eu só preciso de um alelo poligênico, um alelo com efeito aditivo. Para que eu tenha o mulato médio, eu tenho que aumentar a quantidade desses alelos. Então, vamos lá. O branco é o que tem um fator de proteção 15. O mulato claro seria aquele que tem um fator de proteção 30. O mulato médio seria aquele que tem um fator de proteção solar 45. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a quantidade de alelos de efeito aditivo, eu vou tendo o aumento da produção da melanina, o que para a nossa pele tem como resultado o aumento da proteção, ok? Então, o branco é o que não tem nenhum alelo de efeito aditivo, o mulato claro tem 1, o mulato médio tem 2, o mulato escuro, consequentemente, é o que vai ter 3.
E o negro é o que tem todos os seus alelos com efeito aditivo. Então, no caso aqui, o branco e o negro são justamente aqueles que vão ter os fenótipos extremos e os genótipos homozigotos. Quando nós consideramos, por exemplo, um cruzamento entre dois indivíduos com um genótipo homozigoto, ou seja, eu vou fazer um cruzamento entre um negro e um branco, o resultado da minha F1 vai ser que 100% dos filhos desse casal vão ser mulatos médios. Agora, quando eu faço o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, ou seja, eu vou fazer o cruzamento dos indivíduos da minha F1. Na minha F2, eu vou ter como resultado todos os fenótipos possíveis, logicamente que em diferentes proporções. Então, quando eu faço o cruzamento de um negro e de um branco, eu não vou ter como resultado nenhum dos filhos com fenótipo equivalente ao dos pais. Na verdade, eu vou ter aquele fenótipo intermediário, que seria o mulato médio. Já quando eu tenho o cruzamento de indivíduos que são mulatos médios, eu posso esperar desse cruzamento todas as variações fenotípicas possíveis. Eu vou ter aí, nesse cruzamento, filhos brancos, mulatos claros, mulatos médios, mulatos escuros e negros. Quando a gente trabalha com herança quantitativa, vai existir uma diferença em relação à determinação da quantidade de alelos e a quantidade de fenótipos. No caso, se eu quero saber a quantidade de alelos que está envolvida na determinação dessa característica, eu vou fazer o levantamento da quantidade de fenótipos existentes e subtraio dessa quantidade uma unidade. Então, vamos fazer a seguinte conta. Vamos considerar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha uma característica que apresenta 9 fenótipos. Para saber quantos alelos estão envolvidos na determinação dessa característica, o que é que eu faço? Vou pegar a quantidade de fenótipos, 9, e vou subtrair 1. Ou seja, a quantidade de alelos aí é 8. Agora, se eu quero saber a quantidade de fenótipos, eu vou fazer o contrário. Eu vou ver a quantidade de alelos que eu vou ter associado a essa característica e aí eu vou somar 1, ok? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Nós vamos, em outros momentos, fazer a resolução de exercícios e tirar dúvidas. Até a próxima!